Glória a Jesus, bom dia, meus queridos irmãos, paz do Senhor, Jesus Cristo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje é dia 16/1/2026. Olha, já estamos um pouquinho mais da metade do mês de janeiro de 2026. Graças a Deus, nós estamos aqui no canal de oração diária. Glória a Deus, queremos agradecer por cada um dos irmãos que são inscritos aqui no canal. Continue mandando suas mensagens, dando a paz do Senhor. Vai mandando aí também, dando aquele like. Vai compartilhando as bênçãos de Deus. É tempo de nós estarmos compartilhando as bênçãos do Senhor Jesus. Queridos irmãos, não saia. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Estaremos orando também por sua vida, por sua família. Estamos já no final de semana, né? Final de semana, sexta-feira, princípio do final de semana, né? Último dia da semana. Estamos agradecidos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado na sua presença. Agradeço aos irmãos aí da Europa, os irmãos de Portugal que estão sempre aqui conosco, os irmãos da Suíça, os irmãos da França, da Bélgica, os nossos irmãos da África que também têm mandado mensagem aqui no canal, os nossos irmãos aqui do Brasil, estado de São Paulo, a qual nós estamos transmitindo, glória a Deus, a palavra de Deus. Queremos agradecer aos irmãos do Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Minas Gerais, os irmãos do Pernambuco, os irmãos aí do Espírito Santo. Glória a Deus. Queremos agradecer aos irmãos de Santa Catarina, os irmãos do Paraná, estão sempre aqui conosco também na oração diária. Somos uma família, irmãos. Somos uma família comprada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje o Senhor não vai deixar de nos alimentar com seu pão quentinho do céu para alimentar a nossa vida física e espiritual. Deus tem uma cura. Deus tem um milagre reservado para a sua família. Deus tem bênção. Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz que o Senhor disse que estaria conosco. De que forma? Enviando o seu Espírito até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. Vamos orar por sua família. Vamos orar juntos aqui por sua causa, por sua necessidade. São N situações, irmãos. Estamos vivendo períodos difíceis no Brasil e no mundo, né? Guerras, rumores de guerras, doenças, enfermidades, mas nós cremos que Deus, Ele quer me usar e te usar, quer usar a igreja comprada, remida pelo sangue do Cordeiro. O Senhor quer nos usar para a gente orar pelos enfermos, abençoar as nações, levantar as nossas mãos, né? Pregar com a voz que o Senhor nos deu, com convicção que Jesus está entrando aí na sua casa, na sua família e mudando o cenário. Vamos orar nesse momento. Deus, Jesus, Espírito Santo, nós estamos aqui orando diante da Trindade Divina, reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o tema central da nossa oração, da nossa mensagem. Cristo é aquele que executa o plano da salvação, é aquele que vai na cruz do Calvário para morrer em resgate do homem que estava destituído da tua graça, da sua graça e da sua presença. O Espírito Santo é o penhor, o Espírito Santo é aquele que veio preparar os nossos corações. Nós queremos dizer nesse dia, bom dia, Espírito Santo. O Espírito Santo que tem nos assistido em nossas fraquezas. E o Espírito Santo está te assistindo agora, meu irmão. Está te assistindo agora, minha irmã. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, aleluia, ao Deus Pai, sobre a inspiração do Espírito Santo. Senhor, Tu és soberano. O Senhor está acima de todas as coisas. Tu criastes, ó Deus,
pelos seus eternos atributos, todas as coisas, sua divindade, o seu eterno poder. O Senhor criastes o homem, o Senhor formou todas as coisas por sua palavra, mas o homem, o Senhor fez do barro, soprou em suas narinas e fez do homem a coroa da criação. O resultado mais belo da criação, o Senhor fez o homem a imagem e semelhança, a imago Dei. Somos a imagem e semelhança do Senhor. Temos autoconsciência, glória a Deus. Temos consciência de ir e vir. Temos consciência de pensar, de decidir. E nós decidimos, meu Senhor, te amar. Nós decidimos te buscar. Mas por que te amamos? Por que te buscamos? Porque primeiro o Senhor nos amou e primeiro o Senhor nos resgatou na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão, pelo resgate. Aleluia. Queremos agradecer nesse dia, ó Deus, quantas famílias estão necessitando agora de uma porta de emprego. Senhor, abençoe o lar, a casa do teu filho, a despensa, Jesus. Multiplica o azeite, assim como o Senhor multiplicou o azeite daquela viúva, o seu esposo que temia a Deus, tinha morrido. E aquela mulher ficou com uma grande dívida, mas o Senhor, aleluia, multiplicou o que ela tinha. A farinha da panela, o azeite da botija. O nosso Deus é aquele que multiplica. O nosso Deus é aquele que aumenta, aleluia, as expectativas do homem. Estamos às vezes, Senhor, sem esperança, mas nós cremos em Ti. O Senhor torna a dar a esperança ao lar, à família, ao obreiro, à nação, Jesus. Muito obrigado por cada irmão inscrito aqui neste canal, aqueles que também não são inscritos. Ó Deus, que o Senhor possa estar gerando nesse dia, gerando na vida deste homem, desta mulher, desta criança, um milagre da cura, da restauração. Visita, Senhor, com salvação. Nós pregamos a salvação em Cristo Jesus. O Senhor é o único mediador entre Deus e os homens. Ó Deus, estamos vivendo em tempos trabalhosos, onde os fundamentos, meu Deus, se transtornam, o que poderá fazer o justo. Mas nós, neste momento, queremos receber, ó Deus, da tua parte, a autoridade delegada, aleluia, autoridade inserida dentro do texto bíblico em Marcos capítulo 16 e 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, 19 e 20, ide fazer discípulos de todas as nações. Nós oramos agora, Jesus, por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão no leito hospitalar, precisando de fazer uma cirurgia, mas eu creio no cirurgião, o cirurgião Jesus Cristo que cura as nossas feridas. Visita os enfermos, ó Deus, as enfermidades no coração. Alguém que já fez uma cirurgia no coração, mas está se recuperando. Senhor, ó Deus, não deixa a veia do coração entupir. Não deixa, Senhor, ó Deus, esse tumor maligno crescer. Ao contrário, Jesus, faça esse tumor diminuir e desaparecer do corpo desta mulher, deste homem. Jesus, repreenda todo mal em nome do Senhor dos Exércitos. Ao câncer, enfermidade de origem cancerina. Jesus, enfermidades no sangue, hepatite, Jesus, todo tipo de síndrome, em nome de Jesus, todo mal, respeite a autoridade e o poder que há no nome de Jesus, seja curada, seja curado, diga glória a Deus, eu recebi a cura,
Diga glória a Deus, o Senhor abriu a porta de emprego para mim. Diga glória a Deus, o Senhor está salvando meu filho. Diga glória a Deus, o Senhor está me presenteando nesse ano de 2026 com a aposentadoria, com a causa na justiça. Nós precisamos ter fé, confiar no Senhor, acreditar. 10 está dizendo, não dá. Nós somos pequenos, nós não vamos alcançar a terra, mas tem 2. A Bíblia diz o que é ligado na terra é ligado no céu, a corda de 2 dobras é mais difícil de romper. 2 estão dizendo, a terra tem desafios, tem gigantes, mas o nosso Deus nos dará força para vencer, graça para conquistar todo tipo de desafio. Em nome de Jesus, receba o milagre de Deus, receba a visitação do Espírito Santo sobre a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia Sagrada. O canal de oração diária é Oração e Palavra. Salmo 73 é um salmo muito conhecido, o salmo onde Asaf ele conversa com Deus e não entende. Olha o que o texto diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, ele está falando de uma experiência que ele teve com Deus. Primeiro ele começa o salmo dizendo que Deus ele é bom. Ele é bom para o seu povo, ele é bom para aqueles que obedecem, ele é bom para aqueles que se refugiam nele. Você está se refugiando em Deus? Você está confiando em Deus? Deus ele é bom para os limpos de coração. Glória a Deus. Ele está dizendo, quanto a mim, eu tive essa experiência. Os meus pés quase que se desviaram. Pouco me faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio. Isso trouxe um transtorno na vida de Asaf, a ponto de ele quase ter distanciado totalmente de Deus. Talvez você está assim, né? Talvez você hoje está com uma fé gigante, está confiando em Deus. Aí vem um problema, né? Vem uma enfermidade. Parece que você perde o chão. Parece que falta força. Enquanto está tudo bem, né? As coisas estão bem, você está trabalhando, a porta está aberta, você tem saúde, os seus filhos têm saúde, você está de vento em polpa, a sua conta bancária está recheada, está dando tudo certo, tudo favorável. E parece que aí nós temos alegria para servir a Deus. Mas a verdadeira alegria é um estado de espírito. Ela não depende das circunstâncias. A verdadeira alegria está no interior do homem, lá dentro do homem. Mas no versículo 17 nós temos aqui a esperança para todos nós. Versículo 17, Asaf vai dizer, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Deus tem uma resposta para você através dessa palavra. Glória a Deus. Às vezes nós estamos, vamos dizer assim, servindo a Deus com alegria, vamos dizer assim, dizimando, evangelizando, indo para a feira do relógio evangelizar, ou pregando na praça, nos cultos ao ar livre. Estamos exercendo de forma minuciosa o ministério que Deus nos confiou.
E às vezes tem pessoas que estão totalmente distante de Deus, errando o alvo, pecando, passando as pessoas para trás. Parece que essas pessoas, elas vão de vento em polpa, vai dar tudo, aparentemente vai dando tudo certo para essas pessoas. As pessoas estão viajando, estão sorrindo, os boletos dessas pessoas não estão atrasados, parece que elas têm saúde. E você é fiel a Deus e às vezes passa por tudo isso. A vida cristã é uma vida de aprendizado. Todo aquele que medita na palavra, que não é ouvinte esquecido, que lê a Bíblia contexto e fora do contexto, não lê somente parte das Escrituras, essas pessoas têm uma elucidação, entende o tempo, conhece a palavra, e a palavra de Deus vai dando um norte para essas pessoas, ou seja, elas não ficam desapercebidas, elas não ficam sem orientação. Deus está sempre respondendo as nossas questões. Nós não ficamos perdidos, porque a palavra diz, Paulo vai ensinar, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Paulo vai dizer também que as aflições do tempo presente, ou seja, que nesse tempo presente, no cromos, no tempo de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, no período terreno, as aflições, passaremos por aflições, mas elas não podem comparar, ela é pequena em relação à glória, em relação ao céu, em relação às coisas espirituais que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. Então Jesus, ele sempre deu um norte para o seu povo. Tenho-vos dito isso, Jesus falou, né? Para que em mim tenhas paz. A crise de Asaf pode ser a minha crise, a sua crise. Nós, verdadeiramente, aqui na Terra, às vezes nós temos, vamos dizer assim, estamos inconstantes. Por isso que a Bíblia diz, sede firmes e constante, e não inconstante. Mas, infelizmente, às vezes nós temos por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos momentos de inconstância. Mas Jesus está te dizendo e me dizendo através dessa palavra, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Jesus diz assim, eu caminhei ontem, caminhei hoje e caminharei no dia seguinte, porque o profeta não pode morrer fora de Jerusalém. Então você não caminhou ontem, você precisa caminhar hoje. E você precisa também caminhar no dia seguinte. Mas existe essas crises, Asaf teve essa crise. Ele confessa que os seus pés quase vacilaram ao sentir a inveja. Claro, esse sentimento de inveja é um fruto da carne, né? Ele sentiu inveja da prosperidade dos ímpios. Ele via pessoas que desprezavam a Deus vivendo com saúde. O que hoje nós precisamos é ter saúde para trabalhar, saúde para ter uma qualidade de vida com a família. Precisamos ter saúde. Isso é importantíssimo. Ele olhava as pessoas com saúde, com riqueza e sem preocupações aparentes. E ele teve aquele sentimento de inutilidade. O salmista chega a questionar se valeu a pena manter seu coração puro e as mãos dele inocente diante de Deus. Já que ele sofria enquanto as pessoas que desobedeciam a Deus prosperavam. Às vezes temos esses questionamentos. Lembra
Lembra de João Batista? Pregador do Evangelho. João Batista, o percussor, que veio preparar o caminho do Senhor. Aquele que disse para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que denuncia Herodes. Aquele que denuncia os cobradores de impostos que cobravam a mais aquilo que era prescrito. Tá João firme, tá João pregando com autoridade. De repente João é preso. E veio aquele momento que João vai perguntar aos discípulos, ele envia 2 discípulos perguntar para Jesus se és ele o Cristo que haveria de vir ou haveremos de esperar outro. Parece que João ali passou por um momento um momento que a gente passa de, às vezes, falta de firmeza. O Senhor Jesus disse: vai lá, console o coração do meu servo João. Diz para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos levantam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Conforte o coração do meu servo. E como hoje, através dessa mensagem, eu estou aqui pregando para o seu coração, Deus está confortando o seu coração. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena, aleluia, permanecer um coração diante de Deus. Vale a pena trabalhar no reino, na obra. Exercer funções dentro da casa de Deus, professor da escola bíblica dominical, líder de missões, ser um líder na igreja. Vale a pena. Sei que as lutas são grandes, mas maior é a recompensa que Deus está preparando para você. Não fique olhando para a situação de A, B e C. Olhe para Jesus. Carrega a sua cruz. Carrega a sua cruz até o final. E você terá um prêmio. Aleluia. Você terá um prêmio. Faça como Paulo, combate o bom combate. Complete a sua carreira e guarde a sua fé. Houve uma mudança de ambiente. No versículo 17, irmãos, esse texto ele é extraordinário. Ele é profundo. Mas no versículo 17, há uma mudança de cenário. Olha a expressão bíblica. Até que entrei no santuário de Deus. No santuário de Deus. No altar de Deus. Na presença de Deus. Tem resposta para todas as nossas questões. Aí quando ele entra no santuário de Deus, no altar de Deus, lembra de Isaías? O serafim tirou uma brasa viva do altar e colocou nos seus lábios. Essas brasas vivas estavam no altar e mudou a sua perspectiva. Aqui Asaf entra no santuário de Deus, então ele entende o fim deles, ou seja, ele passa a ter uma visão ampla das coisas, um entendimento, um discernimento da parte de Deus em relação a todas as coisas. Ele entende o fim deles. Que às vezes nós estamos olhando somente o início, estamos olhando somente as coisas aparentes, o exterior, o que está fora, o que está diante dos nossos olhos. Na presença de Deus, a visão espiritual, ela é restaurada. Você está entendendo? Na presença de Deus, a visão espiritual é restaurada. Asaf percebe ali que a prosperidade dos ímpios é passageira, é de efêmera duração. Eles estão no terreno escorregadio, no limo, no lodo, mas nós que servimos a Deus
passando pelas provações, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Somente a prosperidade, Deus quer a nossa prosperidade? Quer. Deus quer que a gente tenha uma vida de vitória aqui na terra? Sim. Mas a riqueza sem Deus, isso aqui é muito importante falar para os irmãos. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro como servo é bênção. Mas quando ele se torna senhor das nossas vidas, é maldição. A riqueza sem ser dosada, a riqueza sem ser disciplinada, a riqueza sem Deus, ela é ilusão que termina em ruína repentina. Quero fazer uma aplicação para finalizar essa mensagem. Quando a vida parece injusta, não busque resposta no mundo. Nós temos a Bíblia Sagrada. O problema é que a gente às vezes lê um versículo, um livro. Não, leia a Bíblia por completo, um capítulo por completo, um livro por completo. São 66 livros que Deus inspirou, 40 autores com mensagens extraordinárias, ensinamento, conselho, profecia, doutrina para o nosso crescimento espiritual. Glória a Deus. Então não busque resposta no mundo, busque nas orações, aqui no canal de oração diária, aí na sua casa, juntamente com a sua família, na igreja a qual você congrega. Busque nas orações, na palavra de Deus. Glória a Deus. Porque o santuário de Deus, a presença de Deus muda o nosso ponto de vista. Amém. Que Deus te abençoe, que esta palavra ela venha trazer alimento para a sua alma, refrigério para a sua vida e um conselho de Deus para esse dia de sexta-feira, para o dia de sábado, para o dia de domingo, para toda a sua vida em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, levante as mãos aos céus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.